Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio dessa segunda temporada do podcast Química Amor. Um podcast que traz tudo: amor, conversas, paz interna. Só não traz, infelizmente, a cura da Covid. O episódio de hoje tem outra convidada especial. E hoje sobre um assunto muito importante: a mulher negra na ciência. Mais especificamente na química, com a convidada especial Bárbara Carini. Então, após a vinheta, a gente volta. Bem-vindos ao Química Amor, com Rani Santos. Bem-vinda, Bárbara, ao programa. Se você quiser se apresentar, quem é você, onde você trabalha, por favor, sinta-se bem-vinda. Obrigada, minha querida. Eu sou Bárbara Karen Soares Pinheiro, eu sou uma mulher negra, cis, mãe, nordestina, sou professora, né, educadora, pesquisadora, sou vinculada à Universidade Federal da Bahia, né, trabalho no Estudo de Química, onde eu também sou vice-diretora atualmente da unidade. Sou empresária, né, sócia da Escolinha Maria Filipa, Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, e sou militante, né, da luta antirracista, né, do movimento de mulheres negras no Brasil, enfim. Bom, você tem um grande conhecimento, uma vasta experiência. Você acha que tem como trazer mulheres negras para a história da química, como a gente estuda tanto Lavoisier, Dalton, entre outros que são homens brancos europeus? Eu não tenho dúvida, né? Eu, inclusive, tenho um livro publicado, que é o Mulheres Negras, Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência, que é um livro que eu apresento 43 mulheres negras da área das ciências exatas, ditas como exatas, né, e das ciências biomédicas, que foram importantes, né, para o desenvolvimento histórico da ciência. E ali a gente vai ter, sim, uma série de mulheres negras químicas, a exemplo da Alice Augusta Ball, né, que foi uma química negra que infelizmente faleceu muito cedo, né, com intoxicação decorrente, né, de práticas de sua rotina de laboratório, mas que desenvolveu, por exemplo, a cura para hanseníase, né, a partir de óleos essenciais, né, era uma mulher da química orgânica. Então, nós temos, sim, apesar do brancocentrismo, apesar do racismo estrutural, apesar da expropriação da nossa humanidade, né? Nós temos história na ciência, mesmo dentro da ciência ocidental, né? Porque se a gente for pensar na ciência ancestral, a gente é pioneiro, a gente cria a ciência. Mas em um contexto dos últimos 4 séculos, obviamente, nós estávamos lutando para sobreviver, né? Então, produzir ciência era algo que não era a centralidade da vida, né? Mas, mesmo assim, na luta pela sobrevivência, né, na resistência aos processos escravagistas e subalternizantes da nossa vida, a gente produziu muita ciência. Você, quando mais nova, se sentia representada pelo seu corpo docente? Não, 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 não. Assim, eu estudei, vamos pensar, né? Até o ensino fundamental eu estudei na minha favela, na Fazenda Grande do Retiro, que é um bairro de periferia aqui de Salvador. Lá eu tive algumas professoras e professores negros, sim, né? Aí depois, quando eu vou para a escola técnica, no meu contexto era Cefet, para o ensino médio, já cai bastante, né? A gente já entra em um espaço educacional um pouco mais elitizado, naquele contexto, inclusive, nem existia cotas para ingresso nos institutos, né, no Centro Federal na época. Então, era um ambiente branco, e um ambiente branco também por conta não só dos discentes, mas do corpo docente, do corpo técnico-administrativo. Então, ali eu lembro de ter tido 3 professores negros, né? Aí, quando eu vou para a universidade, aí desgraça de vez, né? Aí eu tive um professor negro,
tive um professor negro no quinto semestre, que era o professor Sérgio Ferreira, no curso de Química, né? Tive um professor negro apenas, não tive nenhuma professora negra, nenhuma mulher negra. No mestrado não tive nenhum professor ou professora negra, e no doutorado muito menos, né? Então, foi uma construção de um lugar intelectual muito dificultado, né? Pelas ausências de representatividade, né? Tanto enquanto intelectual, como pesquisadora, como cientista. Foi um processo psicológico de uma grande superação, né? Das minhas carências subjetivas, para eu poder me reconhecer enquanto uma escritora, enquanto uma pesquisadora, uma cientista, uma acadêmica, né? Enquanto uma pessoa intelectualmente potente. Eu tive dificuldade. Então vamos lá. Agora, você como professora, você disse que acho que foi vice-diretora ou vice-coordenadora, eu não lembro agora, do Eu hoje sou vice-diretora do Instituto de Química, né? Você sente que tem mais representação das mulheres pretas? Não só na química, mas em outras áreas? Agora você como professora, vice-diretora e tudo mais? Então, né, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente tem uma luta secular, né? A gente tem uma luta histórica e óbvio que a roda da história precisa girar para frente, né? Eu acho importante a gente dizer que a gente acessou novos espaços, novos patamares por conta de um acúmulo histórico, né? De muitas pessoas que perderam suas vidas, de pessoas que derramaram seu sangue, de pessoas que lutaram, né, até o último suspiro para que a geração próxima superasse o estado de coisas vivido por elas, né? Então, devo isso muito à minha mãe, à minha avó, à minha bisavó, a todas as intelectuais que me precederam, né? As pessoas que abriram portas no espaço da universidade. Eu devo muito a elas isso hoje. Agora, óbvio que também não vou dizer que a gente está, né, no lugar que nós sonhamos, né? Eu tenho certeza que eu vou morrer e não vou ver esse lugar. Então, que as coisas caminham muito a passos lentos, né? Porque a gente nada contra uma correnteza imensa. É um movimento constante contra a maré, então é muito difícil, né? É muito difícil. Ainda hoje, a gente não só pauta uma subrepresentação nesses espaços, como a gente tem que lidar contra os mecanismos sofisticados do racismo, porque esses próprios mecanismos sofisticados do racismo passam, inclusive, a nos incorporar no sistema para que nós sejamos usados pelo sistema. Então, muitas vezes, a gente está na representação, mas é uma subrepresentação. Às vezes, incluem a gente nas plataformas políticas, né, nas chapas, apenas para dar aquele tom, apenas para dizer que a diversidade existe, mas, efetivamente, a nossa agenda não é pautada, né? Efetivamente, as nossas questões não são centrais. Então, eu penso que, ou seja, mesmo quando a gente está fisicamente, muitas vezes a gente não está intelectualmente, né? A gente não está em termos de centralidade da luta, né? Não são as nossas referências bibliográficas que são referências nos programas de disciplinas, né? Enfim, é muito delicado, né? Nós ainda não somos as lideranças, mesmo nos partidos políticos de esquerda, mesmo no movimento sindical, na luta popular. Bom, como mulheres pretas, temos sempre duas discussões, a de ser mulher e de ser preta. Você se sente sempre questionada sobre isso? Sobre ser mulher e ser preta, tipo, Sim. separadamente, é isso? Separadamente, os dois. Não, não me sinto questionada, não. Não me sinto questionada, eu me sinto privada de possibilidades de direitos por conta disso. Até porque as pessoas, elas fazem questão de fingir que esses atravessamentos, né, que essas encruzilhadas identitárias não existem, que esses atravessamentos de opressões, eles não existem, né? Então, assim, direitos iguais,
na cabeça da maioria das pessoas, né? Assim que se constitui. Entretanto, são as mulheres negras que são as que recebem os menores salários. Entretanto, são as mulheres negras que estão nos postos de trabalho mais subalternizados, né? Entretanto, são as mulheres negras, por exemplo, que estão no fronte do combate ao Covid em lugares pouco valorizados, né? Como as copeiras, as mulheres dos serviços gerais dos espaços hospitalares, as técnicas de enfermagem, as auxiliares, né? Enfim, são as mulheres negras que historicamente movem a sociedade, como diz a Angela Davis. E é nesse movimento de mulheres que eu acredito, né, para revolucionar a história. Então, eu não sou uma pessoa que me vejo, né, pautando essa centralidade no debate de gênero em relação ao de raça. Eu não me reconheço nesse lugar. Eu sempre penso no coletivo, na comunidade de pessoas negras, né? Mas, enquanto mulher negra, para mim, é inevitável pensar em como essas categorias existenciais me atravessam, né? E, obviamente, que me atravessam em muitas questões, né? Desde do pensamento, da organização profissional, a hipersexualização, de como que a gente deve performar em sociedade, de onde que a gente deveria estar, né? Então acho que é um pouco disso. Bom, você traz conteúdos interessantes nas suas redes sociais, tem livros muito bons sobre esse tema. É sócia da primeira escola afrocentrada. Você acha que aos poucos possam existir mais escolas descolonizadas? Eu acho que sim, não só acho que sim, mas deveria, né? A gente tem uma lei que é uma lei de 2003, que é a Lei 10.639, que prevê, né, o ensino de cultura, história africana e afro-brasileira na educação básica, a obrigatoriedade, ou seja, não é algo facultativo, né? Não é algo que você pode decidir se vai ter ou não na escola, é algo obrigatório, né? É extremamente vexatório imaginar que a Maria Filipa é uma das instituições pioneiras disso no Brasil, né? Em um país que tem uma legislação que prevê essa obrigação de todos os espaços escolares. Então, a gente percebe como que o racismo estrutural ele é cristalizado e sofisticado, né? Porque as pessoas não percebem, ou se percebem, fingem que nada há, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta, né? A nossa luta é uma luta coletiva, óbvio que a gente tem singularidades enquanto pessoas negras, temos particularidades, né? Temos convergências, divergências, mas eu acho que nossa convergência fundamental é não só hoje na questão da sobrevivência, é na emancipação coletiva, né? Então, não há emancipação negra sem educação descolonizada, sem educação afrocentrada, sem educação libertadora, né? Então, eu penso que, enfim, as pessoas podem construir os diferentes meios, né, de percepção antirracista na saúde, nas mídias sociais, em todos os espaços, mas, assim, no espaço escolar é algo que é fundamental, né? Não tem como negar essa urgência. Agora, mais a fundo sobre as mulheres. Ainda temos 1000 questões para serem tratadas. Mas como você acha que podemos tratar sobre a mulher preta na ciência? Olha, as mulheres negras, assim como as pessoas negras em geral, elas carregam um estigma de serem desumanizadas, né? A gente passou por uma construção científica e filosófica e religiosa ocidental de que pessoas negras não têm alma, de que pessoas negras, aí pensando no campo religioso, pensando no campo científico, de que pessoas negras têm crânios menores, têm um cérebro menor, que têm capacidades cognitivas, né, vinculadas à sua constituição genética menores, de que são uma subcategoria humana.
ou de que são uma outra categoria animal, né? Então, por muito tempo, a gente esteve dentro do escopo desse debate no lugar do outro, né? De um outro que é autorizado negativamente, né? Ou talvez até mesmo nem tenha a possibilidade de ser outro, porque para ser outro precisa ser comparável a si, né? Ao que é o sujeito universal, e a gente não tinha comparação com o sujeito universal, né? Então, eu penso que a gente parte desse lugar de desumanização. E aí, quando a gente vai pensar na mulher negra, como em Desagrada Quilomba, e aqui no Brasil a Djamila Ribeiro, por meio da vertente do feminismo negro, são duplamente autorizadas negativamente. Então, são desumanizadas por serem pessoas negras, né? E são autorizadas negativamente por serem mulheres. Então, isso se soma a essa constituição existencial que sofre desses múltiplos processos de ausência. Aí, quando a gente vai para a ciência é um espaço de poder, e como todos os espaços de poder, ele é demarcado pela representação do poder. A representação do poder reverbera a representação do humano, do sujeito universal, ser humano, que é homem, que é branco, que é cis, que performa a heteronormatividade, que tem uma constituição fenotípica, né? Além de branca, capacitista. Então, essa é a imagem do cientista, um homem branco, cis, hétero, né? Então, tudo que está fora disso vai ter muita dificuldade de reconhecimento dentro do espaço científico, né? Principalmente as mulheres negras, né? Então, se espera que nós estejamos na academia e nos centros de pesquisa ocupando outros espaços, né? Que não o espaço de produção intelectual. Então, a gente tem esse problema de representação, de representatividade. A gente tem o problema, além do problema de representatividade, a gente tem o problema do nosso foco de interesse, né? Geralmente nós queremos resolver os problemas do nosso povo, geralmente a gente quer estudar as nossas questões, e são questões tidas como menores para a sociedade. Então, a gente acaba não tendo reconhecimento social no sentido do investimento, né? De conquista de fomentos para o desenvolvimento de nossas pesquisas, para a produção dos nossos escritos, a aprovação dos nossos textos em periódicos, né? Então, a gente acaba esbarrando em um racismo institucional que não só nos retira direitos, mas que nos limita no nosso expandir dentro da ciência, né? Hoje, graças a grandes símbolos de representatividade como Isa, Ludmilla, entre outras cantoras negras, também temos algumas atrizes, há mais representatividade na mídia. Você acha que ainda falta muito mais mulheres pretas cientistas no Brasil? Sim, com certeza, né? A gente tem, a maioria da população brasileira ela é constituída por mulheres negras, né? E quando a gente faria muito sentido se a maioria da população brasileira é constituída por mulheres negras e a maioria de todos os espaços de trabalho fossem constituídos também por mulheres negras, né? Não apenas as empregadas domésticas, não apenas as babás, não apenas as auxiliares de serviços gerais, né? Não apenas as copeiras, mas as pessoas médicas, as pessoas engenheiras, as pessoas, né, advogadas, as pessoas empresárias, as pessoas em cargos políticos, né? Então, se a gente não vê essa proporcionalidade reproduzida também nos espaços de poder, é porque o racismo ele opera fortemente enquanto dique de contenção, né, desses sistemas de limitação da nossa projeção enquanto pessoas humanas, enquanto pessoas profissionais, intelectuais, né? Então, sem dúvida, falta muito. Para você acha que deveria ter mais pesquisas e estudos trazendo no centro a menina negra? Há meninas negras que sofrem muitos ataques racistas, se sentem inferiores às pessoas ao seu redor e não sabem lidar com isso. Você acha que tendo mais estudos, mais projetos envolvendo elas, podemos ajudar a, assim, trabalhar com a sua autoestima? Eu não sei se, assim, mais pesquisas sobre as meninas negras, né? Eu acho que
Por muito tempo a gente teve muito nesse lugar de objeto. Eu acho que é potencializar essas existências mesmo, né? Apresentar as cientistas negras que nós temos, apresentar as potências de mulheres negras que temos nos diferentes espaços de poder, mesmo que ainda sejam poucas, né, diante do quantitativo populacional brasileiro, mas apresentar possibilidades, eu acho que isso é importante, né, outras narrativas historiográficas também, mulheres negras na Constituição Histórica que foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência e de outras áreas, de outros complexos sociais. Eu acho que é importante se ter referência, não só referências vivas, né, as referências ancestrais, porque pensando em uma conexão entre passado, presente e futuro, é muito importante a gente ter em mente a referência, né, de origem, para a gente se pensar no mundo hoje e pautar caminhos futuros para o nosso povo, para a nossa comunidade. Né? Então, é muito importante que essas meninas se olhem pelo retrovisor e vejam, né, a sua história, a sua ancestralidade a partir de um marco positivo, né? E não desse lugar subserviente, subalternizado que criaram, né, nessa mitologia ocidental, moderna, em relação a nós. Bom, você disse que é mãe de uma linda menina, então é muito interessante trazer você, que você está criando uma futura geração de mulher preta. Você acredita que quando sua filha crescer, haverá mais professoras para ela se espalhar, ela poderá debater mais abertamente sobre ser uma mulher negra, que infelizmente ela ainda terá essa dificuldade? Eu acredito que vai ser algo muito melhor, né? Não porque naturalmente a sociedade tende a enfrentar o racismo, não, é porque a nossa luta é uma luta que não regressa, né? Então, a nossa luta, ela caminha fortemente e frontalmente, né? Então, ontem, por exemplo, eu estava conversando com meus alunos de uma disciplina, meus alunos e minhas alunas de uma disciplina que eu ministro na UFBA, e eles e elas falando da falta que sentem de ter professores que fizeram mestrado, doutorado na África, que fizeram pós-doc na África, como que eles se sentem tristes de acessarem esses conhecimentos apenas na graduação e não desde o ensino médio, da escola básica. E aí eu falei para eles, nossa, como que as nossas gerações, né, são gerações distintas, mas talvez próximas, né? Acho que a gente tem uma diferença aí de uma geração de pouco mais de uma década, de mim para eles. E como que eu nem vi professores negros e negras, né? Como que eu nem li gente negra na minha formação acadêmica, e hoje eles e elas leem, têm professores negros e negras e conseguem identificar outras carências, né? Que não as que eu tive, que eram carências imensas, né? Então, do mesmo modo que uma geração que veio antes de mim tinham carências ainda maiores e dificuldades ainda maiores nesses espaços. Então, eu acredito muito que a gente caminha em frente por conta de uma luta histórica e secular. Bom, como você acha que devemos trazer um currículo mais feminino, mais preto nas escolas? Autoras, né? Autoras, mulheres, negras, referências literárias, referências intelectuais, levar pessoas possíveis, né? Para os espaços escolares. Hoje a gente está em um contexto remoto. A escola não tem noção do que ela pode fazer remotamente, sabe? Das conexões que a gente pode estabelecer, dos convites, das pessoas que em um contexto presencial é inimaginável a gente ter ali no espaço escolar, mas que hoje a gente pode ter, né? Ou em um contexto de escola presencial, as pessoas do próprio do próprio município, né? Da nossa própria localidade, que são pessoas importantes, né? Para a ciência, para a cultura, para a educação, que possam contribuir, às vezes com uma presença física, às vezes com um vídeo,
às vezes com uma cartinha para aquela turma, e mostrar a representação histórica mesmo também, né? Eu acho que é o meio, né? É o forma. Bom, a última pergunta. Há algum autor ou autora que você queira indicar? Claro, você pode se indicar à vontade. Gente, enfim, tem muita gente, né? Tem muita gente, mas assim, a Lélia Gonzalez, eu acho que é fundamental, né? Acho que qualquer pessoa negra, acadêmica ou não, no Brasil, tem possibilidade de ler a Lélia Gonzalez e de entender muito sobre nós. Eu acho que ela desenvolve categorias importantíssimas, né? Tanto no campo do feminismo negro, no campo da descolonização curricular, acadêmica, no campo da constituição cognitiva, né, de pensar esse processo de tutelamento de quem nós somos, de infantilização de pessoas negras nos espaços de luta, nos espaços universitários, de pensar a saúde mental, né? Nélia Gonzalez foi pioneira no Brasil em trazer essa pauta, né? De falar, olha, a gente não é máquina, a gente adoece e a gente precisa se cuidar, né? De pensar essa coisa do autocuidado da população negra. Eu acho que é uma intelectual atemporal e que muito nos ensina e que pouco é acessada, né, nas carreiras superiores. Então, e uma leitura possível de ser feita para além do escopo acadêmico, né? Pessoas de um contexto fora da universidade podem... É uma leitura, uma escritura extremamente compreensível, né? Eu acho que é uma referência fundamental, assim. Bom, eu quero agradecer por você ter conversado comigo, ter tido tempo para conversar comigo, pela sua agenda super cheia, porque você é sempre cheia de eventos e tudo mais, você teve esse tempinho na sua agenda para poder conversar, para poder debater sobre isso. Eu quero saber se você tem alguma rede social para divulgar. Certo, Rani, eu que agradeço o convite, né? A gente teve encontros e desencontros aí até conseguir ajustar uma data e eu estou muito feliz por estar aqui conversando com você, fazendo uma troca que para mim é muito importante, necessária, né? Parabenizar você pelo projeto do podcast, dizer que eu tenho uma intelectual diferentona no Instagram e no YouTube, são páginas, né, canais pessoais. Tenho também Descolonizando Saberes, Descolonizando Underline Saberes, que é uma página no Instagram de divulgação científica preta, e a página da Escolinha Maria Filipa, né, no Instagram, que é a página dessa escola aí, afrocentrada, que a gente citou aqui muito rapidamente nesse diálogo. Muito obrigada, Bárbara, pela conversa de hoje. Sigam ela nas redes sociais e sigam Química Amor. É só procurar Química Amor em qualquer rede social, Instagram ou Twitter. Um beijo e até a próxima.